Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Túlio chega apressado. Ele avisa sobre Candinho, e o impacto é imediato. Marcelso não espera. Ele invade o quarto do amigo ainda adormecido. Respira fundo e revela a verdade que guardou por tanto tempo. Candinho, ele é seu filho. Enquanto isso, Candinho sonha. Um sonho tão real que parece tocar sua alma. Anastásia aparece, serena, iluminada. Ela estende a mão para ele. Eu vim te buscar. Os dois caminham devagar, indo em direção a uma luz branca. Uma luz quente, acolhedora, quase definitiva. E é nesse instante que Candinho ouve algo. Uma voz distante, uma voz que atravessa o sonho. É Celso, falando do fio, chamando por ele. No hospital, Estela reúne todos no salão principal. O clima pesa, o silêncio dói. Ela respira fundo e diz: "Eu sinto muito." Túlio completa a notícia. O estado de Candinho é grave, muito grave. Ao ouvir o diagnóstico, Dita perde o chão. O rosto dela empalidece. Ela se apoia no que consegue e começa a passar mal. Estela, Celso e Asdrúbal tentam segurá-la, mas Dita está inconsolável. A dor dela explode sem controle. Zuma, desesperada, pergunta: "Doutor, fala a verdade, o Candinho vai se recuperar, não vai? Ele vai sair dessa, não vai?" Túlio engole em seco, olha nos olhos dela e responde com cuidado: "Nós estamos fazendo o possível. Acredite, ele está em boas mãos." Zuma balança a cabeça, perdida. "Não, não pode ser. Meu filho não pode nascer sem um pai." Dita, irritada, dispara sem pensar: "Você só pensa no seu umbigo? O Samir se salvou por pouco e você só fala do seu filho." Ela dá um passo à frente, furiosa: "É melhor você ir embora antes que eu perca a cabeça." Zuma tenta se defender, abre a boca para falar, mas Estela se adianta: "Por favor, vá embora. Eu prometo de avisar de qualquer novidade, mas se você ficar aqui, pode piorar tudo." Zuma olha ao redor, percebe os olhares, percebe que ninguém quer ela ali. Humilhada, machucada, ela vai embora, mas sai com um pensamento só: não desistir de Candinho. Depois de um tempo, Samir recebe permissão para entrar no quarto. Ele anda devagar, o coração apertado. Ao ver o amigo inconsciente, os olhos dele marejam. "Eu nunca vou conseguir te agradecer." A voz falha, as lembranças voltam. "Essa é a segunda vez que você me salva." As lágrimas escorrem sem controle. "Quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer a ele que você é o melhor homem que eu já conheci." Samir tira o seu amuleto, o objeto mais precioso que ele tem, e o coloca debaixo do travesseiro de Candinho. Ele segura a mão do amigo e sussurra: "Isso vai te proteger, e eu sei que você vai sair dessa." Mas Samir não imagina que um grande segredo está prestes a vir à tona, e ele virá de algo completamente inesperado. Enquanto isso, em outro canto do hospital, a tensão explode. Celso confronta Olga, Sandra e Ernesto, a voz firme, o olhar duro: "Eu vou denunciar vocês pelo que fizeram com a fábrica." Ernesto congela, Olga fica sem ar, mas Sandra solta uma gargalhada fria. Ela cruza os braços, encara Celso e diz: "Você não pode fazer isso, porque eu tenho um trunfo poderoso contra você." Celso sente a garganta travar. Ele engole em seco e diz com a voz baixa, quebrada: "Se o Candinho se for, nada disso vai valer mais." Sandra respira fundo. Um sorriso frio surge no canto da boca. "Ah, vai valer sim. Sabe por quê? Porque o seu erro continua. E eu sei muito bem disso, meu irmãozinho." Sandra olha de um para o outro, sem entender nada. Sandra continua, firme: "E outra coisa, se eu cair um dia, quem paga pelos meus erros é você." Olga franze a testa: "Do que vocês estão falando?" Sandra vira para Celso. O olhar dela é uma provocação calculada. "Quer que eu conte na frente dela? Vai ser lindo, viu? O início da sua grande redenção." Celso perde o fôlego. A insegurança toma conta. "Não, eu não vou falar nada." Ernesto se aproxima, venenoso: "É isso aí, cunhadinho. Fica com a gente. Você só tem a ganhar." Celso aperta os punhos: "Eu nunca vou me aliar a vocês. Eu quero ser um homem bom." Sandra dá uma risada seca: "Você, bom homem? Nunca.
Você se cala por causa do seu erro, um erro maior que o nosso. Ela aponta para o peito dele. Na balança, você é igual, ou pior. Sandra dá um passo para trás. E não é um romancinho, nem essa encenação de bom moço que vai mudar alguma coisa. Celso encara os três, olhar firme, coração em pedaços. E sai sem dizer mais nada. Olga, confusa, pergunta: mas, afinal, o que ele fez? Do que ele tem tanto medo? Sandra suspira. Um dia você vai saber, mas não agora. Eu ainda preciso do meu trunfo. Ela sorri satisfeita. Olga ri também. Quem diria? Celso querendo se redimir, se casar limpo com a Estela? Mas, pelo visto, esse segredo pode acabar com tudo mesmo. Ernesto complementa. Aprenda logo. Quando você se suja, nunca mais se limpa. Olga concorda. Eu sei disso. É por isso que eu tô com os mais sujos da cidade. No hospital, Estela procura Túlio pelos corredores. Os olhos dela denunciam o medo. Túlio, eu vi a sua reação quando deu a notícia do Candinho. Eu te conheço. Por favor, seja sincero comigo. Túlio respira fundo, muito fundo. Ele não está nada bem. A situação é séria, muito séria. Estela sente o coração despencar. Qual a previsão? O que a gente precisa fazer? Túlio olha para o chão. A voz pesa. Eu conversei com o Lauro e não há mais nada a fazer. Agora, temos que esperar o Candinho acordar. Um silêncio mortal se instala. Isso, se ele acordar. Estela leva as mãos à boca. Não, não fala isso. O Candinho vai acordar sim. Túlio não responde. O silêncio dele diz tudo. A enfermeira se aproxima. Eu tenho que avisar a Dita, mas o médico a interrompe. Espera, não fale com ela agora. Estela reage imediatamente. Por quê? Ela tem o direito de saber o que está acontecendo com o marido dela. Túlio tenta manter a calma. Porque ainda estamos no escuro, Estela. Até ele acordar, tudo é suposição. A única certeza é que ele não está bem. Estela sente as pernas falharem. Ela se aproxima e abraça Túlio. A voz sai como um sussurro. Ela reza baixinho, pedindo um milagre para Candinho. Mas o que ninguém imagina é que outro problema está prestes a explodir dentro do hospital. Algumas horas passam. A tensão só aumenta. Candinho não acorda. O silêncio dele machuca. Dita continua ao lado da cama, imóvel, firme, como se respirar longe do marido fosse proibido. Todos tentam convencê-la a comer, a descansar, a tomar um banho. Mas ela não cede. Eu não saio daqui. É tudo que ela diz. Estela se afasta por um momento. Precisa de ar, precisa rezar mais um pouco. Mas então, Sônia aparece no corredor. A enfermeira estranha. O susto é imediato. Sônia, o que aconteceu? Está tudo bem? Sônia respira fundo. Eu vim refazer meu teste de gravidez. Estela franze o senho. O quê? O outro não chegou para você? Chegou sim, mas deu negativo. Os olhos de Estela se arregalam. Sônia continua, aflita. Mas eu continuo com todos os sintomas. Minhas regras continuam atrasadas. É impossível que eu não esteja grávida. Estela sente um arrepio subir pela espinha. Certo, vamos refazer. Mas Sônia eleva o tom. E se der negativo de novo? Eu sou capaz de processar este hospital. Está me ouvindo? Estela fica em choque. Mal consegue respirar. Ela corre atrás de Túlio. Desculpa, ainda não tenho notícias do Candinho. Mas Estela o interrompe. Não é sobre o Candinho desta vez. Ela olha ao redor. Certifica-se de que ninguém está ouvindo. E diz baixinho. Sônia refez o teste e deu negativo de novo. Túlio suspira. O Lauro comentou comigo. Sônia tem certeza absoluta que está grávida. Deve ter acontecido algum erro no exame. Estela aproxima o rosto, preocupada. E se o erro for no exame da Zuma? Túlio pisca, confuso. Como assim? Estela explica. Todos duvidam da gravidez da Zuma. Mesmo assim, o exame dela deu positivo. E agora? A Sônia, que tem certeza da gravidez, recebe negativo. Ela cruza os braços. Isso não pode ser coincidência. Túlio fica boquiaberto. Você tem razão.
Vamos esperar o resultado novo. Se Deus quiser, o Candinho pode ter uma boa notícia quando acordar. Logo depois, Dita encontra Estela no corredor. A amiga parece inquieta. O coração dela está na mão. Por que você tá assim? Não me diga que o Candinho... Estela corta imediatamente. Espera, não é sobre o Candinho. Na verdade é sobre outra coisa. Dita estreita os olhos. Como assim? Estela respira fundo. Eu acho que o exame da Zuma foi falsificado. Dita perde o ar. O quê? Como assim? Estela tenta amenizar. É só uma suspeita. Eu não ia te contar agora. E por favor, não tome isso como verdade ainda. Mas Dita explode na hora. Eu tomo isso como verdade sim, desde o dia em que essa desgraçada disse que estava grávida. Eu quase me enganei com esse exame, mas agora eu tenho certeza. Eu nunca devia ter saído da casa do Candinho. Estela tenta acalmá-la. Promete que vai descobrir a verdade. Mas nenhuma das duas imagina que um segredo ainda mais profundo está prestes a explodir. Celso aparece no orfanato. Zuma arregala os olhos ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Eu não tô bem. Eu também não tô. A voz dela falha. Essa situação do Candinho tá acabando comigo. Eu posso ter essa casca dura, mas eu não consigo parar de chorar. Eu sou realmente apaixonada por ele. Celso respira fundo. Então, chegou a hora de contar para o Candinho que o Samir é seu filho. Zuma se assusta, olha para os lados rapidamente, puxa Celso para um canto e sussurra. Eu já falei para você não dizer isso alto, os pestinhas têm ouvido fino, você enlouqueceu. Celso nega com firmeza. Não, pela primeira vez eu tô sóbrio. E tem mais. Você sabia que foi a Sandra que destruiu a fábrica? Foi ela. Ela é a culpada do Candinho estar assim. Zuma fica em choque. O quê? Eu vou acabar com essa infeliz. Ela mexeu com o meu futuro patrimônio, com o meu futuro marido. Celso perde a paciência. Chega desse teatro. Eu sei que você não tá grávida coisa nenhuma. Zuma trava. Não consegue responder. E outra coisa. Se a Sandra for denunciada, ela vai saber que fui eu. E aí ela vai abrir a boca e contar tudo sobre o Samir. Zuma aperta os dentes de ódio. Que raiva! Então é isso! A gente tem que ficar calado? Não. Celso encara ela com decisão. Eu quero me redimir. E se o Candinho tiver que saber da verdade, vai ser por mim. E a minha irmã vai pagar pelo que fez. Ele vira as costas e vai embora, mesmo com Zuma tentando impedir. Nada segura mais o que ele quer fazer. No hospital, Candinho abre os olhos. Mas o que ele vê não parece real. Tudo está envolto por uma luz forte, suave, quase sagrada. Ele olha ao redor e então vê uma mulher se aproximando. O sorriso nasce imediatamente. Mãe, é você mesmo? Anastasia sorri com ternura. Sim, meu filho, eu vim te buscar. Me buscar? Para onde? Para minha morada eterna. Vem, segura a minha mão. Candinho se levanta devagar, a alma leve, a mão esticada para tocar da mãe. Ao mesmo tempo, no mundo real, Celso entra no quarto. Vê Candinho adormecido e sua voz embarga. Eu vim aqui porque eu tenho um segredo para te contar. No mundo da luz, Candinho está prestes a segurar a mão de Anastasia. Mas para. Ele vira o rosto. O que foi, meu filho? Pergunta Anastasia. Eu ouvi uma voz. Parece a voz do Celso. Então a voz ecoa novamente, cortando os dois mundos. Eu sei quem é seu filho. Eu escondi a verdade por puro egoísmo. Achava que, se você não conhecesse o menino, eu poderia ter chances na sua herança. A luz ao redor de Candinho vacila. O destino dele começa a mudar. Mas hoje eu vejo o quanto eu errei. Eu vejo o tamanho da minha covardia. A voz de Celso treme. Quando você acordar, a gente vai ter essa conversa. Mas você precisa saber agora. O seu filho é o Samir. Em choque, Candinho vira para a mãe. Isso é verdade, mãe? É verdade mesmo? Anastácia confirma com um olhar terno. É verdade, meu filho. Você salvou o seu filho, sem saber quem ele era de verdade. Candinho dá um passo para trás. O coração dele dispara. Então, eu não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Eu tenho que estar com meu filho.
Anastácia sorri, orgulhosa. Se essa é a sua vontade, eu vou continuar te protegendo de longe. De repente, o corpo de Candinho começa a se agitar na cama. Célcio vê a mudança e entra em desespero. Candinho, você tá acordando? Fala comigo! Mas os olhos não abrem. A respiração fica irregular. Célcio perde o controle e sai correndo pelos corredores. Socorro! Alguém ajuda ele! O tumulto se forma no hospital. Lauro aparece ainda com um prontuário na mão. Ele entra no quarto de Candinho às pressas, enquanto médicos e enfermeiras começam a correr de um lado para o outro. Na sala de espera, Dita, Celso e todos os outros aguardam. O clima é de puro terror. Qualquer palavra parece capaz de quebrar o mundo deles. Uma enfermeira finalmente entra. É cercada por perguntas de todos os lados. Ela treme, olha para o prontuário e diz: infelizmente, ele não resistiu. A sala parece escurecer. O chão some sobre os pés de todos. Dita solta um grito de dor, um grito que ecoa por todo o hospital, atravessando paredes. Celso desaba. Ele se culpa na hora. Acredita que o segredo dele levou Candinho à morte. A notícia se espalha pela cidade em minutos. Samir escuta e desmorona. Ele corre para o pátio do orfanato. Chora até perder o ar, até o corpo inteiro tremer. Pouco depois, Lauro chega na sala de espera. Vê todos chorando, em choque, sem entender nada. O que está acontecendo aqui? Dita responde entre soluços. A enfermeira disse que o Candinho se foi. Lauro franze o senho imediatamente. Isso tá errado, só pode estar errado. Quem não resistiu foi o paciente do quarto ao lado. Deve ter acontecido uma troca de prontuários. As palavras dele cortam o ar. Dita sente o coração voltar ao peito. A esperança explode de novo. Ela corre, desesperada, até o quarto do Candinho. Mas quando abre a porta, toma um susto enorme. O quarto está vazio. Enquanto isso, no orfanato, Samir continua chorando, sem forças. Então, de repente, uma voz familiar chama o nome dele. Baixa, suave, mas clara. Ele levanta o rosto devagar. Os olhos arregalam. Meu Deus, você tá vivo! Samir corre e se joga nos braços de Candinho. Eles se abraçam forte, choram juntos, como se o mundo tivesse voltado ao lugar. Candinho passa a mão no cabelo do menino. Você me disse que ia contar pro seu pai que eu era o seu melhor amigo. Samir sorri entre lágrimas. Não, eu disse que ia contar que você é a melhor pessoa do mundo. A emoção toma conta dos dois. E pela primeira vez em muito tempo, Candinho sente que ainda tem um motivo enorme para viver. E se o seu pai for eu? Samir arregala os olhos. Como assim? Candinho respira fundo. O coração dele parece querer sair do peito. Você, por acaso, tem uma marca de nascença em forma de asa de anjo? Samir levanta a barra da bermuda confuso. Eu tenho, mas por quê? Candinho sente as lágrimas subirem. Porque essa é a prova. Você é o meu filho. Você é o meu Júnior. O mundo de Samir para. O chão some. Ele ouve, mas não acredita. O coração dispara. Ele se joga nos braços de Candinho e o abraça com toda a força. Candinho segura o menino como se tivesse encontrado um pedaço perdido da própria alma. Agora a gente nunca mais vai se separar. Isso é uma promessa, meu filho. Os dias passam. A certidão de nascimento finalmente sai. Samir se torna oficialmente filho de Candinho. A família, enfim, acontece de verdade. Zuma é desmascarada. Fica provado que ela nunca esteve grávida. Toda a mentira desmorona diante dela. Sandra, Ernesto e Olga são denunciados. As provas caem como um martelo. Eles acabam atrás das grades, culpados pelo que fizeram com a fábrica. E agora só resta uma pergunta. Você acha que o Candinho deveria perdoar o Celso, mesmo com tudo o que aconteceu? Coloca sua resposta aí nos comentários. E não esquece de clicar no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. Mas hoje eu vejo o quanto eu errei. Eu vejo o tamanho da minha covardia. A voz de Celso treme. Quando você acordar, a gente vai ter essa conversa. Mas você precisa saber agora. O seu filho é o Samir.
Em choque, Candinho vira para a mãe. Isso é verdade, mãe? É verdade mesmo? Anastácia confirma com um olhar terno. É verdade, meu filho. Você salvou o seu filho, sem saber quem ele era de verdade. Candinho dá um passo para trás. O coração dele dispara. Então, eu não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Eu tenho que estar com meu filho. Anastácia sorri, orgulhosa. Se essa é a sua vontade, eu vou continuar te protegendo de longe. De repente, o corpo de Candinho começa a se agitar na cama. Célcio vê a mudança e entra em desespero. Candinho, você tá acordando! Fala comigo! Mas os olhos não abrem. A respiração fica irregular. Célcio perde o controle e sai correndo pelos corredores. Socorro! Alguém ajuda ele! O tumulto se forma no hospital. Lauro aparece ainda com um prontuário na mão. Ele entra no quarto de Candinho às pressas, enquanto médicos e enfermeiras começam a correr de um lado para o outro. Na sala de espera, Dita, Celso e todos os outros aguardam. O clima é de puro terror. Qualquer palavra parece capaz de quebrar o mundo deles. Uma enfermeira finalmente entra. É cercada por perguntas de todos os lados. Ela treme, olha para o prontuário e diz: infelizmente, ele não resistiu. A sala parece escurecer. O chão some sobre os pés de todos. Dita solta um grito de dor, um grito que ecoa por todo o hospital, atravessando paredes. Celso desaba. Ele se culpa na hora. Acredita que o segredo dele levou Candinho à morte. A notícia se espalha pela cidade em minutos. Samir escuta e desmorona. Ele corre para o pátio do orfanato. Chora até perder o ar, até o corpo inteiro tremer. Pouco depois, Lauro chega na sala de espera. Vê todos chorando, em choque, sem entender nada. O que está acontecendo aqui? Dita responde entre soluços. A enfermeira disse que o Candinho se foi. Lauro franze o senho imediatamente. Isso está errado, só pode estar errado. Quem não resistiu foi o paciente do quarto ao lado. Deve ter acontecido uma troca de prontuários. As palavras dele cortam o ar. Dita sente o coração voltar ao peito. A esperança explode de novo. Ela corre, desesperada, até o quarto do Candinho. Mas quando abre a porta, toma um susto enorme. O quarto está vazio. Enquanto isso, no orfanato, Samir continua chorando, sem forças. Então, de repente, uma voz familiar chama o nome dele. Baixa, suave, mas clara. Ele levanta o rosto devagar. Os olhos arregalam. Meu Deus, você tá vivo! Samir corre e se joga nos braços de Candinho. Eles se abraçam forte, choram juntos, como se o mundo tivesse voltado ao lugar. Candinho passa a mão no cabelo do menino. Você me disse que ia contar pro seu pai que eu era o seu melhor amigo. Samir sorri entre lágrimas. Não, eu disse que ia contar que você é a melhor pessoa do mundo. A emoção toma conta dos dois. E pela primeira vez em muito tempo, Candinho sente que ainda tem um motivo enorme para viver. E se o seu pai for eu? Samir arregala os olhos. Como assim? Candinho respira fundo. O coração dele parece querer sair do peito. Você, por acaso, tem uma marca de nascença em forma de asa de anjo? Samir levanta a barra da bermuda confuso. Eu tenho, mas por quê? Candinho sente as lágrimas subirem. Porque essa é a prova. Você é o meu filho. Você é o meu Júnior. O mundo de Samir para. O chão some. Ele ouve, mas não acredita. O coração dispara. Ele se joga nos braços de Candinho e o abraça com toda a força. Candinho segura o menino como se tivesse encontrado um pedaço perdido da própria alma. Agora a gente nunca mais vai se separar. Isso é uma promessa, meu filho. Os dias passam. A certidão de nascimento finalmente sai. Samir se torna oficialmente filho de Candinho. A família, enfim, acontece de verdade. Zuma é desmascarada. Fica provado que ela nunca esteve grávida. Toda a mentira desmorona diante dela. Sandra, Ernesto e Olga são denunciados. As provas caem como um martelo. Eles acabam atrás das grades, culpados pelo que fizeram com a fábrica. E agora só resta uma pergunta.
Você acha que o Candinho deveria perdoar o Celso, mesmo com tudo que aconteceu? Coloca sua resposta aí nos comentários. E não esquece de clicar no botão de gostei para receber mais vídeos da novela.